Moata, falaste coisas muito interessantes que a mim particularmente interessaram. A importância do conhecimento dos direitos. Este é um problema que estou aqui a notar como se o Bloco Democrático ou o Moata Sebastião conseguiu identificar uma dessas debilidades. Falou em construir, não é? Estamos numa fase de... Ou melhor, este é um momento de balanço dos 50 anos de construção. Depois de 50 anos de construção, exatamente este e as próximas eleições são super importantes para os angolanos. Então, temos este intervalo de tempo para fazer o angolano refletir, olhar os 50 anos que tivemos e para onde queremos ir. E aqui existem vários problemas que a sociedade, não é, tem estado a manifestar, que precisa uma mudança de rumo e por aí fora. O Bloco Democrático conseguiu identificar exatamente aquilo que o cidadão angolano precisa, a sociedade angolana precisa, e será uma proposta, talvez vossa, para a próxima eleição, porque aqui estás a falar de algo que é já proposta. Precisamos de maior cidadania, o cidadão deve estar mais em contacto, tem que enriquecer o leque de conhecimentos sobre os direitos e deveres do cidadão e ser um cidadão cada vez mais participativo na vida política do país. Esta parte nós percebemos que o Bloco Democrático está preocupado nisso. Agora, o restante, tivemos o 28, 29 e 30 de julho, que ainda está na boca do povo. Ainda está na boca do povo. As pessoas só não estão a falar porque tivemos uma polícia super arrogante, com excessos, desautorizada, mas fez o que a lei não lhe autoriza. Agora, o Bloco Democrático consegue fazer essa leitura onde, por exemplo, o MPLA não está a conseguir fazer essa leitura? Bom, o Bloco Democrático fez essa leitura e uma leitura muito bem conseguida. Álvaro, quando o partido surge em 2010 e surge numa perspectiva de dar resposta ao vazio que existia em termos de política. E, sobretudo, e aqui eu sou um pouquinho mais contundente em relação a esta perspectiva, porque eu defendo esse é o nosso posicionamento claramente ideológico, identificou o vazio da oposição. E identificou por quê? Porque o MPLA sempre assumiu uma matriz de governação em que a limitação do espaço dos partidos é uma das formas de viabilização do seu poder. E o Bloco identificou isso. Era importante um partido que se diferenciasse dos demais partidos que já existiam na oposição, sem despromor a existência de todos eles, e identificou um espaço também em que havia enorme ausência da valorização da cidadania, claro, que é um vazio identificado já lá nos anos 89, com a fundação da ACA, Associação Cívica de Angola, que depois deu origem ao partido, à Frente para a Democracia, a FPD, do qual o Bloco é herdeiro. Só que hoje, passados 50 anos, esta já não é uma preocupação exclusiva do Bloco Democrático, né? Porque tivemos fruto da má governação, e é importante lembrar isso, porque o sofrimento imposto aos angolanos acabou sendo também uma possibilidade pedagógica. Os angolanos perceberam que, de facto, têm sido mal governados, né? Embora poucos, mas perceberam, vão percebendo cada vez mais que têm sido mal governados. E a percepção que eles vão tendo da má governação vai na linha de pensamento do Bloco Democrático, porque a má governação gera o quê? Gera o aniquilamento da cidadania. A má governação gera o aniquilamento dos direitos, ou seja, proporciona o negacionismo, né? Não existe direitos para ninguém. E é isso que o Bloco identificou há 15 anos, para não dizer há mais de 3 décadas. E por quê? Porque nós entendemos que não é possível, como partido, ter
ter uma perspectiva de poder onde o cidadão não seja o centro. Porque todo poder político visa necessariamente realizar o cidadão. E realizar o cidadão não significa dar-lhe apenas aquilo que lhe é de direito, mas, sobretudo, dar a possibilidade de ele mesmo compreender-se e formular o seu espaço de fala, onde se concretizam direitos, mas também onde é possível a concretização de deveres. E é isso que o Bloco Democrático identificou e tem estado a fazer essa luta. Por isso, é um partido, é um dos poucos partidos muito alinhado às lutas cívicas, às causas sociais, na medida em que percebe que a concretização do cidadão passa necessariamente por suprir este vazio político que existe, onde a cidadania não tem expressão, onde os direitos não existem, onde a concretização do mínimo para a existência humana tem estado a falhar há 50 anos. Daí que, para nós, a inversão da página e da história, 50 anos depois, faz-se necessário e urgente também. E por se tratar de uma história do qual todos nós fomos vítimas, e somos vítimas pela má governação e pelo modelo adotado há 50 anos, é importante que todos nós reflitássemos em torno disso, a menos que alguém esteja satisfeito com a má governação e se beneficia disso, que tenho as minhas dúvidas. Bom, e por outra, hoje também, como dizia, essa preocupação já não é mais do partido, não é uma preocupação exclusiva do partido. E fruto do que tem estado a acontecer, hoje temos, exemplo claro, é uma maioria social que vai ganhando consciência política, e isso é fundamental. E essa maioria social foi descobrindo que, de fato, o que tem estado a acontecer não é nada senão a negação do Estado social. E nós, Bloco Democrático, temos também como preocupação isso, a necessidade de termos um Estado social, de facto, onde os direitos sejam prioridades, onde a cidadania possa ser concretizada constantemente. E esta maioria social vem ganhando esse espaço. Por isso, as reivindicações aumentam, e aqui vou entrar especificamente na questão que levanta do dia 29, 30 e 31 de julho, né? O nível de reivindicação vai aumentando porque a consciência cívica vai amadurecendo, ou seja, quanto maior for e mais qualitativa for a consciência cívica, maior é a qualidade da participação dos cidadãos. E aqui não estou dizendo que estou de acordo com a vandalização que houve, o vandalismo que houve, o roubo que houve, não, que é consequência da má governação. Mas estou dizendo que aquele efeito, a paralisação dos taxistas, que é uma classe muito importante para a economia do país, que não tem sido considerada, e nós temos um posicionamento claro em relação a esta classe importante. Se nós fôssemos governo, teríamos um tratamento diferente, daríamos um tratamento diferente a esta classe, porque nós somos contra a informalidade da economia, nossa economia é mais de 80% informal, nós somos contra a informalidade da economia e sendo contra essas classes todas que contribuem para a economia, mas que não são consideradas pelo Estado, porque há vantagem nisso, diga-se de passagem, e é isso, fica claro, porque também há um monopólio nesse setor, por pessoas ligadas ao aparelho do Estado, mas para nós, aquilo que aconteceu nos dias 29, mais do que ser um ato de amadurecimento de consciência, é sinal de que o povo despertou e começa a compreender, de facto, até onde vão os limites, a responsabilidade da governação e até onde vão a responsabilidade do cidadão, que passa necessariamente por reivindicação, que conquistar o espaço onde a reivindicação pública podem permitir com que quem toma decisões consiga reverter ou tomar as melhores decisões em termos de formação de políticas públicas, como aqui é o caso das políticas públicas ligadas aos transportes que não existem no país. Daí é que, fundamentalmente, essa possibilidade de começarmos a insistir na qualificação do espaço público e, sobretudo, nas lutas clássicas que existem para fazer o enfrentamento à má governação, sem fazer apologia aqui ao crime, ao vandalismo, porque, aliás, já somos vítimas do crime e do vandalismo, o saque que acontece nesse país, a governação
corrupta, não deixa de ser um crime, não deixa de ser um vandalismo, não deixa de ser um saque, porque é um desvio de fundo de todos nós e que tem feito falta no hospital, falta nas escolas, no saneamento básico, nas carteiras que faltam nas nossas salas de aulas, no salário digno para o professor, para o médico, para o enfermeiro. Portanto, tudo isso não deixa de ser um vandalismo. Só que nós não podemos responder vandalismo por vandalismo, temos que responder vandalismo com uma participação mais consciente, mais qualificada, através de manifestações, através de reivindicações, que são formas diversas de lutas e que estão consagradas na nossa Constituição. Portanto, isso é um trabalho, porque não estamos a falar de uma governação de 20 anos, estamos a falar de uma governação de 50 anos. É claro que a má governação e as práticas da má governação amadureceram-se, refazem-se constantemente, e o povo precisa encontrar as melhores formas de luta, de enfrentamento, no sentido de libertar-se, porque é o povo que precisa libertar, e é o povo que precisa ganhar consciência, e os partidos políticos estão aí para fazer esse trabalho cívico também, porque mais do que querer conquistar o poder, como disse, se nós tivermos uma sociedade atrasada, que não sabe os seus direitos, é fácil que um partido que chegue ao poder se tornar também um ditador, porque tem um povo que não conhece seus limites, que não conhece a sua importância cívica, que não quer ocupar o seu espaço de luta. Portanto, qualquer partido nas condições em que o povo é inconsciente de seus direitos, vai se tornar um ditador. Portanto, a ditadura é legitimada pela não compreensão e não maturidade e participação qualitativa dos cidadãos também. Portanto, quanto maior for o nível de participação e quanto maior for o amadurecimento dos cidadãos e a forma como eles fazem enfrentamento cívico, maior, ou seja, poucas probabilidades existirão para que uma governação dure e continue fazendo sofrer o seu povo, como é o nosso caso.